Fala gamers, meu nome é Corujinha e vocês estão no Mind Games, o canal que é referência nacional para falar de saúde mental e jogos digitais. Eu queria lembrar que a gente está com live todos os sábados às 7 horas, aqui no YouTube mesmo, e queria pedir para você já deixar aquele like maroto no começo. Se você não gostar do vídeo, você tira lá no final, beleza? Deixa eu parar de enrolação e bora logo pro vídeo Gris e as 5 fases do luto. No primeiro momento do jogo, a gente percebe que a personagem ela se encontra na mão de uma estátua e que ela está cantando. E ali ela parece estar plena, né? Ela parece estar se sentindo bem, estar confortável, estar agradável, né? Tem um vento fluindo, uma coisa bem colorida. Mas aí acontece alguma coisa que faz com que essa estátua se rache, né? Como se um evento externo tivesse aparecido, tivesse acontecido. Esse evento afeta a personagem de tal forma que ela perde a voz, que ela deixa, naquele instante ali, ela deixa de cantar. E aí, logo em seguida, parece que esse evento externo, né, que está acontecendo com a estátua, ele fica pior, ele aumenta. Então a mão começa a se quebrar mesmo, a um ponto que chega a ser tão forte, aquele chão ali que ela tá, né, ele some, ele quebra totalmente e ela cai. Em queda livre, a gente percebe que as cores do mundo dela vão sumindo, vão se perdendo. E aí a gente pode fazer diversas associações, né? Eu entendo a mão ali, a estátua, como a consciência, ou a realidade, ou aquele mundo que você está vivendo, a experiência que você está vivendo no momento, né? A personagem, que é a protagonista, como se fosse a gente, né? Como se fosse o jogador. Ela é o jogador, na verdade, né? A gente vai controlar ela no jogo. E esse evento que aconteceu pode representar qualquer trauma, qualquer dificuldade, a morte de alguém, né? Um luto, a perda de alguma coisa na vida. Por fim, a personagem, depois dessa grande queda, ela chega em um mundo vazio, um nada. Nenhum símbolo, nada que possa ser associado a nada. Só tem uma linha que marca o que é o chão e tá tudo branco em volta dela, e ela tá com essa característica bem triste, né? Bem de pesar. E aí, pra mim, esse é o momento que emocionalmente a personagem tá no subconsciente dela. Ela acessou o subconsciente. É um lugar que ainda tá vazio. Ela ainda não se comunicou com nada, não tem nenhum elemento simbólico, nada. Nessa primeira fase do jogo, intuitivamente, para quem joga videogame há muito tempo, a gente costuma andar para a direita, que é por onde as coisas vão acontecendo, né? Se você andar para a esquerda, a personagem ela vai encontrar uma parede, né? Um lugar onde ela não pode passar. O jogo libera uma conquista, a primeira conquista do jogo, que é chamada de negação. E a negação, ela é a primeira fase do luto. Então, quando a gente não quer perder as coisas, quando a gente perde alguém, quando a gente passa por um processo de luto, a primeira coisa que a gente faz é negar. A gente não quer que aquilo aconteça. Essa negação, ela aparece já logo no começo. E se você anda para a esquerda, no jogo, que foi uma coisa que na minha gameplay eu não fiz, eu já fui andando direto para a direita, porque eu acho que no meu histórico pessoal, eu tenho uma certa facilidade de passar por essa primeira fase, né? Essa primeira fase do luto, para mim, ela é um pouco mais tranquila. Eu acho que eu passo por uma curta negação, assim, bem rápida mesmo. Eu nem me preocupei, já quis tocar o barco da personagem, mandar ela andar pra frente. E aí, tranquilo. Quando você vai andando com a personagem, chega um ponto, você começa a perceber que aos poucos o jogo vai adicionando cenário. Além da música, que vai também sendo adicionada aos poucos, eles têm uma sensibilidade absurda. Assim. Os criadores desse jogo são incríveis. Uma coisa interessante é que aos poucos esse cenário ele vai sendo adicionado. Algumas linhas vão sendo colocadas ao fundo, então você vai tendo as primeiras ideias de relevo, e depois outros elementos que parecem pedras, mas podem ser outras coisas, mais elementos que parecem fios ou árvores, mas ainda tudo muito preto e branco, sem cores. As cores no Gris, elas têm um significado muito poderoso, elas têm uma presença muito marcante. E aí, esses símbolos, eles vão sendo adicionados, começa a aparecer uma certa fauna e uma certa flora, e aí a fauna é bem simbólica mesmo, porque se você olhar direito, o primeiro relance parecem pássaros, mas eles não são pássaros, são coisas bem esquisitas, são só formas, parecem até pássaros de papel, uma coisa assim, uns triângulos voadores, sabe? E aí, aos poucos, você começa a reconhecer símbolos e elementos. Então, assim, são triângulos voadores, mas assim, o nosso cérebro já faz associação, pássaros, porque símbolo. O seu simbólico tá te dizendo alguma coisa, ele tá dizendo que coisas que voam são pássaros. Pode ser qualquer coisa.
Então, inclusive, são coisas aqui, são só formas voadoras. Elas não têm formas exatas de pássaros. Podem ser águas-vivas, podem ser mais águas vivas no ar, enfim. Então, o potencial do simbólico está aí. E aí você já começa a sentir um pouco mais de vida nesse mundo, né? Mas principalmente você começa a entender símbolos. E aí também começam a surgir destroços de alguma construção. Você começa a ver destroços de alguma construção, que mais tarde a gente vai fazer uma associação. Acontece da personagem encontrar ali, naquele mundo, né, preto e branco, sem muitos símbolos, mas já com alguns elementos simbólicos, nesse espaço que eu estou chamando de subconsciente, ela encontra um primeiro ponto de luz. E aí é uma coisa muito interessante do Gris, porque o jogo inteiro vai rodar e vai rolar em volta desses pontos de luz. Eles são literalmente pontos de luz e eles servem como guias durante o jogo. Para mim, esses pontos de luz, eles têm associação com várias coisas. Eles podem ser associados a pessoas que vêm e ajudam a gente no momento de passar, que a gente está passando um luto. Podem ser associados a algum animal, que também vai lá, ajuda a gente a passar, né, por um percurso difícil. Pode ser associado a qualquer outra experiência, uma música, uma peça de teatro, alguma coisa que está acontecendo ali que te ajudou a passar por esse momento, né? A passar por esse luto. Então, os pontos de luz, eles estão para te ensinar. Eles estão para te ensinar e para te ajudar. Então, ali, ela encontra o primeiro ponto de luz. E aí, esse ponto fica com ela, começa a seguir. E você continua andando, explorando esse mundo simbólico, esse espaço, até que o jogo te apresenta uma das mecânicas centrais dele, que é você literalmente começa a caçar esses pontos de luz, você começa a procurar por eles. Porque eles que vão abrir a sua passagem para continuar. Se você não encontra os pontos de luz, você não consegue continuar no jogo. Ele traz essa mecânica de você procurar os pontos de luz para que eles possam formar o seu próximo caminho. E é muito interessante que nesse primeiro momento do jogo, quando você chega nessa torre, passa voando, né, esse ser que parece uma raia. Essa raia, ela também parece que é feita de um lençol, de um pano branco, que é um símbolo muito comum associado à morte. Então, quando alguém morre, geralmente, o que se acontece? Essa pessoa ela é coberta com um lençol branco. Essa cena, esse lençol branco enorme passando, voando. Então eu acho muito interessante porque é uma associação possível de ser, que é uma perda ali. A perda sempre fica cutucando a personagem. A perda aconteceu, né, no momento do rompimento, da queda dela na mão. Os elementos que ela vai passando, essas fases que ela vai passando, sempre vão lembrar ela de que tem um luto ali, de que tem alguma coisa que está acontecendo dentro dela, que está acontecendo nesse subconsciente. E para mim esse símbolo da raia passando ali é exatamente isso. É um lembrete, né, da perda. E a perda mais recente. E você descobre que você vai coletando esses pontos de luz para poder abrir o seu caminho, para poder continuar. E aí, se a gente fizer essa associação, como os pontos de luz, como as coisas que ajudam a gente a superar o luto, a passar o luto, a passar aquela fase, né, literalmente uma fase, quando a gente busca esses pontos de luz, fica mais fácil. Se a gente encontra esses pontos de luz, na vida é legal, mas se a gente buscar eles, fica mais fácil. Até que finalmente a personagem encontra os destroços da mão, né, formou a primeira cena do jogo, que é a realidade dela. A reação que ela tem ao se deparar com aquele momento é chorar. Então você vê ali que ela tem uma tristeza que está arraigada. Então ela olha para aquela cena e ela chora. E é uma característica do jogo ela ficar fazendo esse luto. Então é como se ela estivesse passando por esse processo, é como se ela estivesse lá no fundo, que ela caiu. No começo do jogo ela caiu. E aí você vai andando e parece que sempre essa caminhada ela é em direção a uma subida. Você vai andando e você sempre encontra um pedaço dessa estátua, você sempre encontra essa mão de novo em algum outro contexto. Para mim, essa é uma associação desse revisitar o luto, né? De você revisitar a coisa que tá te fazendo sofrer. E quando ela encontra essa mão de novo, é como se ela passasse de fase. O que marca as fases são os encontros com a mão da estátua. É como se ela tivesse passado daquela fase, né? Da primeira fase. Então, a gente passou da primeira fase do luto, que foi a negação, e agora a gente entra na segunda fase do luto, a raiva. Por que a gente vai chamar essa fase de raiva? Por alguns motivos que vão acontecer na gameplay, eu vou mostrar para vocês, mas também por conta da cor. Como eu falei para vocês, as cores no Gris são muito poderosas, né? Elas são muito fortes, elas querem comunicar. E a cor vermelha ela é muito associada em várias culturas como um símbolo, né, do subconsciente, e aí eu vou chamar de símbolo do subconsciente coletivo. Em várias culturas no mundo inteiro, vermelho é associado à raiva. E aí a gente vê que a personagem ela começa agora a trilhar um caminho num mundo que vai ter mais símbolos, né? Os simbolismos e as coisas que vão surgindo nessa realidade dela vão ficando cada vez mais poderosos. Poderosos no sentido de ter lógica, no sentido de fazer mais sentido.
Pela primeira vez, ela chega num espaço que eu entendo como se fosse um templo. É um templo interior. É o templo da própria personagem. Seria tipo o templo das nossas emoções. É um espaço interior que a gente tem. Pode levar vários nomes. Quando você alcança o templo interior, esse espaço, ela deixa os pontos de luz lá. Então é como se eles estivessem nutrindo esse templo interior. E eles também estão construindo uma subida. Então, na primeira cena, esses pontos de luz eles sobem e eles formam o começo de uma constelação, o começo de uma outra estrada. Mas eles ficam lá, tá? Que é uma coisa que a gente vai entender melhor no final do jogo. E aí, nesse templo interior, você percebe que na primeira vez que ele aparece, na cor vermelha, na fase da negação, ele está bem destruído e tem poucos elementos em volta dele. Então agora o mundo, além de ser preto e branco, tem alguns elementos simbólicos. A gente vê pedras, rochas, a gente começa a ver vasos, coisas que lembram vasos, e a cor vermelha. E aí o jogo progride, né? Progride com aquela mesma gameplay. A personagem ela não faz muitas coisas nesse início, ela só anda de um lado para o outro e pula. E aí você começa a caminhar em busca dos pontos de luz. E aí o jogo vai te apresentando outros elementos. Inclusive tem uma cena, aparece uma luz bem forte e vai trazendo também, além do vermelho, uma sensação de quente. O jogo vai ficando cada vez... esse momento é o momento que vai ficando quente o jogo e a cor vermelha vai ficando cada vez mais intensa. Até que você chega nesse ponto, num ponto alto nessa torre, e o jogo começa efetivamente, né? Como se você tivesse feito um prólogo até aí, e aí começa-se a vivenciar o jogo efetivamente. Então é isso, gamers. Muito obrigado por terem ficado até aqui. A gente está tentando fazer tipo série profissional e deixando vocês curiosos para o próximo episódio. Se você quiser saber quando ele vai sair, é só apertar o sininho aí que você vai ser notificado. Muito obrigado e até já!